Se você gosta dessas histórias reais e emocionantes, já se inscreve no canal para me dar uma força. E comenta aí de qual cidade você está assistindo essa história. Eu sempre fui conhecido como o milionário do Cerrado. Terra não me faltava. Eram 3 fazendas espalhadas pelo interior, somando quase 5.000 hectares de pasto, lavoura e mata nativa. Gado Nelore de primeira, máquinas importadas, funcionários de confiança, caminhonetes do ano. Tudo do bom e do melhor. Visitantes olhavam para mim com aquele misto de inveja e admiração. Esse cara tem tudo, diziam, mas a verdade que ninguém sabia era outra. Eu era só um homem viúvo sobrevivendo dentro de uma casa grande demais e silenciosa demais. Dinheiro compra muita coisa. Isso eu aprendi cedo. Compra conforto, respeito, até certa admiração. Mas não compra companhia, nem paz. E muito menos preenche o vazio que fica quando você perde a única pessoa que fazia tudo aquilo valer a pena. Minha esposa, Clarice, tinha morrido há quase 4 anos. Câncer, rápido e cruel. Desde então, a casa virou um mausoléu. Eu pagava uma funcionária para limpar, cozinhar e ir embora. Não queria ninguém por perto. Não queria conversa. Não queria olhares de pena. Acordava antes do sol, trabalhava até o corpo gritar, voltava para casa, jantava sozinho e dormia com o televisor ligado só para não ouvir o silêncio. Era essa a rotina, todos os dias, sem variação. Naquela tarde de quinta-feira, eu voltava da lida a cavalo. O sol já pendia para o horizonte, tingindo o céu de laranja e roxo. O calor do dia estava baixando e o vento trazia aquele cheiro bom de capim seco misturado com terra. Meu cavalo, o Trovão, pisava firme na trilha de sempre. Eu deixava as rédeas meio frouxas, confiando no instinto dele. Minha cabeça estava longe. Pensava em contas, no preço do boi, na chuva que não vinha. Pensava em Clarice também. Sempre pensava nela quando o dia acabava assim, quieto e bonito. Ela adorava esse horário. Dizia que era quando Deus pintava o mundo de novo. Foi aí que algo mudou. O Trovão parou de repente. Travou as patas, empinou as orelhas e bufou. Aquilo não era normal. Ele era manso, acostumado com tudo. Mas ali, parado no meio da trilha, ele parecia ter visto um fantasma. "Que foi, bicho?" murmurei, passando a mão no pescoço dele. Foi quando eu ouvi. Um grito, agudo, fraco, desesperado. Veio de longe, meio abafado, mas cortou o ar como uma lâmina. Meu corpo inteiro arrepiou. Não era grito de bicho, era humano e era de criança. Olhei para o lado, tentando localizar de onde vinha. O som parecia sair da terra, do fundo de algum lugar invisível. Meu coração começou a bater mais rápido. O Trovão recuou, inquieto. Então eu lembrei. O poço, aquele velho poço abandonado lá no fundo da fazenda, escondido atrás de um mato fechado, perto do barranco. Eu vivia prometendo mandar tampar aquele buraco maldito, mas sempre deixava para depois. Não passa ninguém por ali mesmo, eu pensava. Não tem perigo. Até aquele dia. Pulei do cavalo num pulo só e corri. Corri como não corria faz tempo, pisando em pedra, galho, espinho. Não importava. Meu peito ardia, a respiração ficou curta, mas eu não parava. Quando cheguei à beira do poço, o mundo parou. Olhei para baixo e meu sangue gelou. Lá embaixo, a uns 6, talvez 7 metros de profundidade, agarrada numa pedra saliente da parede, estava uma menina, magrinha, suja de lama, o cabelo grudado no rosto, os dedos brancos de tanto apertar a pedra. Ela olhou para cima. E nossos olhos se encontraram. Socorro! A voz dela saiu rouca, quase sem força. Os dedos dela escorregavam. A respiração era um desespero só. Ela tremia. Um movimento errado e cairia na água preta e fria lá no fundo. Meu corpo agiu antes da minha mente. "Segura aí, não solta, eu vou te tirar daí, ouviu?" Gritei, tentando soar firme, mas minha voz saiu trêmula.
Corri até uma árvore próxima, procurando algo, qualquer coisa. Tinha uma corda velha enrolada perto de uma cerca derrubada, provavelmente deixada por algum peão. Peguei ela toda, testei a resistência com um puxão forte. Parecia aguentar. Voltei correndo para o poço. Amarrei a ponta da corda numa raiz grossa que saía do chão, perto da borda. Fiz 3 nós. Apertei com força. Depois passei a outra ponta na minha cintura e amarrei firme. "Eu vou descer, não tira o olho de mim", gritei. A menina fez que sim com a cabeça, mas mal conseguia se mexer. Respirei fundo. O medo estava lá, mas maior que ele era a certeza. Se eu não descesse agora, ela ia morrer. Me joguei lá dentro. A parede do poço era úmida, escorregadia, cheia de limo e musgo. Desci raspando as costas, batendo o ombro nas pedras, arranhando as mãos. A corda queimava na cintura. O cheiro era de mofo, água parada, abandono. Cada metro parecia uma eternidade. Quando finalmente cheguei perto dela, a menina estava tremendo tanto que os dentes batiam. Os olhos fundos e assustados me encaravam como se eu fosse a última coisa viva no mundo. "Calma, calma", sussurrei, tentando não assustá-la. "Eu tô aqui. Você vai sair daqui." Tirei a corda da minha cintura e, com cuidado, passei pelos braços dela, amarrando embaixo das axilas. Ela mal reagia. Estava no limite. "Respira, filha. Respira fundo. Não deixa de respirar", pedi, segurando o rosto dela com as 2 mãos. Comecei a empurrá-la para cima, colocando meu próprio corpo como apoio, pisando nas saliências da parede, forçando com as pernas. Ela subiu devagar, centímetro por centímetro, mas quando ela estava quase lá em cima, ouvi um estalo seco. A raiz onde eu tinha amarrado a corda começou a ceder. "Não!" gritei. E foi aí que aconteceu algo que eu nunca vou esquecer. A menina, mesmo sem forças, mesmo tremendo, se jogou para frente com tudo o que tinha. Agarrou a beira do poço com as unhas, se arrastou e conseguiu sair. Mas a corda arrebentou e eu caí. Fim do capítulo 1. A tensão está apenas começando. O fazendeiro agora está preso no fundo do poço, sem saída aparente. E a menina que ele salvou será sua única esperança de sobrevivência. Continue. Capítulo 2. Quando o Salvador precisa ser salvo. Bati na água com as costas. O frio cortou como faca. A água estava na altura do peito, escura, fedendo a lodo e coisa velha. Tentei me levantar, mas escorreguei. A pedra do fundo era lisa, traição pura. Meu joelho bateu com força. Gritei de dor. Olhei para cima. A boca do poço parecia um círculo pequeno de céu, longe demais, inalcançável. A parede era lisa em quase toda a extensão. As poucas pedras salientes estavam molhadas, escorregadias. Não tinha como subir sozinho. Meu coração disparou. O pânico veio rápido, subindo pela garganta como bile. Comecei a respirar rápido demais. As mãos tremiam. Tentei me agarrar na parede, arranhar, encontrar algo. Nada. Só limo e pedra fria. "Socorro!" gritei. A voz ecoou no buraco e morreu. Ninguém ia me ouvir. A fazenda era grande demais. Os funcionários tinham ido embora. Eu estava sozinho. Sozinho. Essa palavra me atingiu como um soco. Eu tinha passado os últimos 4 anos da minha vida sozinho. Por escolha. Afastei todo mundo. Não quis ajuda, não quis companhia. Achei que conseguia carregar tudo nas costas. E agora eu ia morrer sozinho no fundo de um poço que eu mesmo negligenciei. A ironia era cruel. Fechei os olhos. A água gelada subia e descia no meu peito conforme eu respirava. Senti vontade de chorar, de gritar, de socar a parede até os punhos sangrarem. Mas então... "Moço! Moço! Você tá aí?" A voz veio lá de cima. Abri os olhos num pulo. Era ela, a menina. Tô aqui!" gritei, com tudo o que tinha de voz. Olhei para cima e vi a cabecinha dela surgindo na borda do poço. Os olhos arregalados, o rosto ainda sujo de lama. Ela estava ofegante, mas viva.
viva por causa de mim. E agora eu precisava dela para continuar vivo. Eu vou te tirar daí, ela gritou, e a voz saiu fina, trêmula, mas determinada. Não tem como, filha. A corda arrebentou. Respondi, tentando não deixar o desespero tomar conta. Tem sim. Espera. E ela sumiu. Fiquei ali, na água fria, o coração batendo descompassado, sem saber o que ela ia fazer, sem saber se ela ia voltar. Talvez fugisse, talvez tivesse medo, talvez simplesmente não aguentasse. Mas ela voltou. Uns 2, 3 minutos depois, ouvi um barulho. Algo sendo arrastado, madeira raspando em pedra. Achei uma tábua! Ela gritou, a voz mais firme agora. Ela é grande! Eu vou jogar aí. Cuidado, não se aproxima demais da beira. Gritei de volta, o coração apertado. A tábua apareceu na boca do poço. Era velha, meio apodrecida nas pontas, mas larga. Ela era pesada. Vi a menina se esforçando, empurrando com o corpo inteiro, e então a tábua despencou. Caiu na diagonal, batendo na parede com um estrondo, levantando respingos de água. Uma das pontas afundou na lama do fundo. A outra ficou apoiada numa saliência da parede, uns 3 metros acima de mim. Não era perfeito, mas era uma chance. Você consegue subir? Ela perguntou lá de cima, a voz cheia de esperança. Eu olhei para a tábua. Estava inclinada, molhada, instável. Um passo errado e eu cairia de novo. Vou tentar, respondi. Respirei fundo. Coloquei as mãos na tábua. A madeira estava escorregadia, áspera. Subi devagar, apoiando os pés nas fendas da parede, usando a tábua como apoio. Cada movimento era um risco. O corpo inteiro tremia de frio e cansaço. A tábua gemeu, rangeu, mas aguentou. Subi mais um pouco. Meu pé escorregou. Meu coração parou. Consegui me segurar no último segundo, as unhas cravadas na madeira. Você consegue, moço. Não desiste. A menina gritou lá de cima. Vem, eu tô aqui. A voz dela era fina, mas firme. Tinha coragem naquela voz. Mais coragem do que eu tinha naquele momento. Respirei fundo. Continuei. Mais 1 metro. Depois outro. A parede do poço começou a ficar mais irregular. Consegui encontrar apoios melhores. A tábua ficou para trás. Cheguei perto da borda. E foi aí que vi a mãozinha dela, pequena, magra, suja de terra e sangue, mas esticada na minha direção. Segura na minha mão! Ela gritou. Eu quase ri, quase. Como aquela menina franzina ia me puxar. Mas eu segurei e ela puxou. Não foi a força dela que me tirou dali. Foi a coragem. Foi o fato de que ela não desistiu. Ela ficou. Ela voltou. Com um último esforço, me joguei para frente, rolei para fora do poço e desabei no chão, de bruços, respirando como se tivesse corrido uma maratona. A terra estava quente embaixo do meu rosto. O sol ainda brilhava lá em cima. Eu estava vivo. Virei de lado e vi a menina sentada ao meu lado, também sem fôlego, também tremendo, também chorando, mas sorrindo. Nós dois ficamos ali, no chão, sem falar nada, só respirando. 2 sobreviventes, 2 salvos. Depois de um tempo, consegui me sentar. Olhei para ela de verdade pela primeira vez. Devia ter uns 10, 11 anos, magra demais, o rosto sujo, os olhos fundos, a roupa rasgada, cheia de lama, os pés descalços, machucados. Como você se chama? Perguntei, a voz ainda rouca. Ela me olhou com aqueles olhos grandes, assustados, mas cheios de vida. Júlia, respondeu baixinho. Júlia, repeti. Obrigado. Você me salvou. Ela baixou a cabeça, como se não acreditasse no que tinha feito. Você me salvou primeiro, disse ela. Levantei com dificuldade. O corpo inteiro doía. Estendi a mão para ela. Vem. Vamos sair daqui. Ela segurou minha mão. E nós dois caminhamos devagar, de volta para a trilha. Encontrei o trovão ainda ali, pastando calmamente como se nada tivesse acontecido.
Montei com dificuldade e puxei Júlia para cima do cavalo na minha frente. Ela estava tremendo de frio. Tirei minha camisa de trabalho e cobri os ombros dela. "Aonde você mora?" perguntei. Ela ficou quieta, não respondeu. "Júlia, seus pais devem estar preocupados." "Eu não tenho para onde ir," ela disse, e a voz saiu tão baixa que quase não ouvi. Algo se revirou dentro de mim. "Tá bom," respondi devagar. "Então você vai comigo. Vou te dar comida, banho, roupa limpa e amanhã a gente conversa, certo?" Ela fez que sim com a cabeça. E seguimos pela trilha, em silêncio, enquanto a noite começava a cair sobre o cerrado. Fim do capítulo 2. O fazendeiro e a menina agora estão juntos, mas a história de Júlia ainda é um mistério. E o que ele está prestes a descobrir vai abalar tudo o que ele pensava sobre aquele encontro. Continue capítulo 3. A história que ninguém deveria ter que contar. A casa estava escura quando chegamos. Desmontei do cavalo e ajudei Júlia a descer. Ela mal conseguia ficar em pé. As pernas tremiam. O corpo inteiro parecia prestes a desabar. Segurei ela pelo braço com cuidado e caminhamos até a varanda. Quando abri a porta e acendi as luzes, a casa pareceu diferente. Não sei explicar. Talvez fosse o fato de ter alguém comigo. Ou talvez fosse o olhar dela, arregalado, observando tudo com uma mistura de medo e espanto. "Pode entrar", disse, tentando soar gentil. "Aqui é seguro." Ela deu um passo tímido para dentro. Os pés descalços deixaram marcas de lama no chão claro. Normalmente, isso me irritaria, mas naquele momento não importava. "Vem, vou te mostrar o banheiro", falei, guiando ela pelo corredor. Liguei o chuveiro, ajustei a temperatura da água e peguei uma toalha limpa no armário. Trouxe também uma camiseta minha velha que serviria de vestido nela. "Toma um banho quente, sem pressa. Eu vou fazer alguma coisa para você comer, tá bom?" Ela me olhou com aqueles olhos fundos, como se não acreditasse que aquilo era real. "Obrigada", sussurrou. Fechei a porta e fui para a cozinha. Esquentei arroz, fiz uns ovos mexidos, cortei pão. Preparei um copo de leite morno com açúcar. Enquanto mexia a panela, percebi que minhas mãos ainda tremiam. O corpo inteiro ainda sentia o frio daquela água. A tensão ainda estava cravada nos meus músculos. Mas tinha algo mais. Algo que eu não sentia fazia muito tempo. Propósito. Tinha alguém ali que precisava de mim. E isso, de um jeito estranho, me fez sentir vivo de novo. Quando ouvi a porta do banheiro se abrir, virei. Júlia apareceu no corredor, enrolada na toalha, segurando a camiseta. O cabelo estava molhado, ainda cheio de nós, mas limpo. O rosto, sem a camada de sujeira, revelou uma menina mais nova do que eu pensava. Talvez nem 10 anos tivesse. "Vem, senta aqui", chamei, puxando uma cadeira na mesa da cozinha. Ela se sentou devagar, quase com medo de quebrar alguma coisa. Coloquei o prato na frente dela. Júlia olhou para a comida como se fosse um tesouro. "Come à vontade, tem mais se quiser", falei. Ela pegou o garfo com a mão trêmula e começou a comer. Rápido, desesperado, como quem não comia há dias. Engolia sem mastigar direito, os olhos fixos no prato, como se alguém fosse tirar aquilo dela a qualquer momento. Meu peito apertou. Sentei na cadeira ao lado, em silêncio, só observando. Não queria apressá-la, não queria assustá-la, mas as perguntas martelavam na minha cabeça. Quando ela terminou o segundo prato, bebeu o leite todo de uma vez e finalmente respirou. "Melhor?", perguntei. Ela fez que sim com a cabeça, limpando a boca com as costas da mão. Fiquei quieto por um tempo. Depois respirei fundo. "Júlia, você pode me contar o que aconteceu? Como você foi parar naquele poço?" Ela baixou os olhos. As mãos cruzaram no colo. O corpo ficou tenso. Por um momento, achei que ela não ia falar. Mas então, com a voz baixa, quase um sussurro, ela começou. "Eu estava fugindo." "Fugindo de quê?" Ela mordeu o lábio. Os olhos encheram de lágrimas, mas ela segurou. "Dele.
Quem é ele? O marido da minha mãe. Meu estômago revirou. O que ele fez com você? Perguntei, tentando manter a voz calma, mas sentindo a raiva subir. Júlia fechou os olhos. Uma lágrima escorreu. Ele bebe, muito. E quando bebe, ele fica ruim. Grita. Bate na minha mãe. E em mim também. A voz dela era tão pequena que eu precisei me inclinar para ouvir. Um dia ele disse que eu estava ficando grande, que eu parecia com minha mãe quando ela era nova. Ele começou a falar umas coisas esquisitas, a me olhar de um jeito que me dava medo. Minha mandíbula travou. As mãos fecharam em punho embaixo da mesa. Minha mãe viu. Eu sei que ela viu, mas ela não fez nada. Ela só virou a cara. Disse que eu estava inventando, que eu queria chamar atenção. A voz de Júlia começou a tremer. Aí, 3 dias atrás, ele entrou no meu quarto de noite. Estava bêbado. Tentou. Ela não conseguiu terminar. Desabou a chorar. Levantei da cadeira e me ajoelhei ao lado dela. Coloquei a mão no ombro dela, devagar, com cuidado. Ele te machucou? Perguntei, a voz saindo mais grossa do que eu queria. Ela balançou a cabeça. Eu gritei, bati nele, mordi. Ele caiu. Estava tonto de tanto beber. Aí eu corri. Peguei uma mochila, coloquei umas roupas e saí pela janela. E fui andando pela estrada, sem saber para onde ir. Ela limpou o rosto com a manga da camiseta. Eu andei muito. Dormi embaixo de árvore. Bebi água de rio. E ontem eu entrei numa fazenda para pegar uma fruta. Mas escutei cachorro latindo e corri. Não vi o poço, caí direto. Ela olhou para mim, os olhos vermelhos, inchados. Eu achei que ia morrer lá dentro. Eu gritei até não ter mais voz. E aí, você apareceu. Fiquei ali, ajoelhado no chão da minha cozinha, olhando para aquela menina que tinha passado por coisas que nenhuma criança deveria passar. E senti algo que não sentia fazia muito tempo. Raiva, pura e quente. Mas também uma decisão. Essa menina não ia voltar para aquela casa. Não enquanto eu tivesse alguma coisa a dizer sobre isso. Júlia, me escuta bem. Falei olhando nos olhos dela. Você não vai voltar para lá, nunca mais. Eu não vou deixar. Mas a minha mãe, sua mãe tinha que ter te protegido. E não fez. Então agora quem vai te proteger sou eu, entendeu? Ela me olhou com uma mistura de medo e esperança. Mas, e se ele vier me buscar? Ele não vai. Respondi firme. Porque eu não vou deixar. Júlia desabou no meu ombro. Chorou tanto que o corpo dela tremia inteiro. Eu segurei ela, sem saber direito o que fazer, só deixando ela despejar tudo aquilo para fora. Quando ela finalmente se acalmou, levantei e a levei até um dos quartos de hóspedes. Arrumei a cama, coloquei um cobertor limpo. Dorme. Você está segura aqui. Eu vou ficar na sala. Qualquer coisa é só me chamar. Ela deitou, ainda fungando, e puxou o cobertor até o queixo. Moço, qual é o seu nome? Perguntou a voz cansada. Fernando, respondi. Mas pode me chamar de Fernão. Todo mundo me chama assim. Obrigada, Fernão. Apaguei a luz e fechei a porta devagar. Voltei para a sala e desabei no sofá. O corpo doía, a cabeça rodava, mas a mente estava mais clara do que nunca. No outro dia, assim que amanhecesse, eu ia fazer ligações. Ia atrás de gente que pudesse ajudar, advogados, assistente social, polícia se precisasse. Porque uma coisa eu tinha certeza, aquela menina não ia voltar para o inferno de onde tinha saído. E se dependesse de mim, ela nunca mais ia ter que fugir de nada. Fim do capítulo 3. Agora Fernando conhece a verdade. E a jornada dele está apenas começando. No próximo capítulo, ele vai precisar enfrentar o sistema, a burocracia e seus próprios demônios para proteger Júlia. Continue. Capítulo 4. Quando o passado bate à porta, não consegui dormir. Fiquei a noite inteira no sofá, olhando para o teto, ouvindo os sons da casa.
o relógio da parede, o vento batendo na janela, o rangido da madeira. E de vez em quando, um soluço abafado vindo do quarto onde Júlia dormia. Cada vez que ouvia, meu peito apertava. Levantei umas 3 vezes para ver se ela estava bem. Sempre a encontrava enrolada no cobertor, os olhos fechados, mas o rosto ainda tenso. Mesmo dormindo, ela não descansava. Quando o sol começou a raiar, já estava de pé. Fiz café forte, sentei na mesa da cozinha e peguei o celular. Precisava pensar, planejar. Não podia simplesmente agir por impulso. Liguei para a primeira pessoa que me veio à cabeça, minha prima Adriana. Adriana era assistente social há mais de 15 anos. Trabalhava com casos difíceis, crianças em situação de risco, famílias desestruturadas. Se alguém sabia o que fazer, era ela. O telefone tocou 3 vezes antes dela atender. Fernão? Que milagre, primo. Você nunca liga. A voz dela soou surpresa, mas calorosa. Adriana, eu preciso de ajuda. É sério. O tom da minha voz deve ter deixado claro que não era brincadeira. Ela ficou em silêncio por um segundo. Pode falar, contei tudo. Desde o momento que ouvi o grito no poço até a história que Júlia me contou na noite anterior. Não omiti nada. Adriana me ouviu sem interromper. Quando terminei, ela suspirou fundo do outro lado da linha. Fernão, você fez a coisa certa em ajudar essa menina, mas agora a situação é delicada. Muito delicada. Eu sei, por isso tô te ligando. Você não pode simplesmente ficar com ela sem fazer nada oficial. Isso pode ser enquadrado como sequestro, mesmo que suas intenções sejam boas. Meu estômago revirou. Então, o que eu faço? Mando ela de volta para a casa daquele monstro? Claro que não. Adriana respondeu firme. Mas você precisa fazer tudo certo. Denúncia formal, conselho tutelar, polícia se necessário, medida protetiva. E se você quiser mesmo ajudar de verdade, vai ter que encarar isso como responsabilidade. Não é só resgate, Fernão, é vida, é compromisso. Engoli seco. Eu topo. Tem certeza? A voz dela ficou mais séria. Porque isso não vai ser fácil. Vai ter burocracia, investigação. Vão questionar você, vão questionar suas intenções. Você vai ter que abrir sua vida para isso. Olhei para o corredor. Lá no fundo, a porta do quarto onde Júlia dormia estava entreaberta. Consegui ver um pedacinho da cama, o cobertor se mexendo devagar com a respiração dela. Tenho certeza. Adriana suspirou de novo, mas dessa vez pareceu mais aliviada. Tá bom. Vou fazer algumas ligações. Conheço gente no conselho tutelar aqui da região. Vou explicar a situação, pedir discrição. Mas você vai ter que levar a menina para fazer um depoimento e vai ter que deixar eles investigarem. O que mais eu preciso fazer? Por enquanto, cuida dela. Dá comida, roupa, carinho. Trata ela bem. Isso vai pesar a favor quando avaliarem se você pode ou não ser um guardião temporário. Guardião temporário. As palavras ecoaram na minha cabeça. Depois que desliguei, fiquei ali sentado, o café esfriando na xícara, pensando no que eu tinha acabado de me meter. Eu era um homem sozinho, viúvo, sem filhos, sem experiência com criança. Minha vida era trabalho, silêncio e solidão. E agora eu ia tentar ser responsável por outra vida, mas então lembrei do olhar dela no poço, do desespero, do medo e da coragem que ela teve de voltar para me salvar. Ela não desistiu de mim. Eu não ia desistir dela. Júlia acordou quase 9 horas da manhã. Quando ela apareceu na cozinha, ainda usando a camiseta enorme que eu tinha dado, o cabelo todo bagunçado, parecia uma criança de verdade. Frágil, pequena, vulnerável. Bom dia, disse ela, a voz rouca de sono. Bom dia, Júlia. Dormiu bem? Ela deu de ombros. Mais ou menos. Preparei o café da manhã. Pão com manteiga, queijo, bolo de fubá que a funcionária tinha deixado na semana passada. Júlia comeu devagar dessa vez, sem o desespero da noite anterior. Sentei na frente dela e respirei fundo.
Júlia, eu preciso te falar uma coisa. Ela levantou os olhos, o garfo parado no ar. Eu conversei com minha prima essa manhã. Ela é assistente social e ela vai ajudar a gente. Mas para isso, você vai precisar contar sua história para algumas pessoas. Gente do conselho tutelar, talvez da polícia também. O rosto dela empalideceu. Eu não quero voltar para lá. E você não vai. Cortei, segurando a mão dela em cima da mesa. Eu prometo. Mas a gente precisa fazer as coisas certas. Senão, eles podem me obrigar a te devolver. E eu não quero isso. Você quer? Ela balançou a cabeça, os olhos marejados. Então confia em mim, tá bom? Ela fez que sim, mas o medo ainda estava lá, estampado no rosto. Adriana chegou no meio da tarde com uma assistente do conselho tutelar, uma mulher chamada Mariana. Ela tinha uns 40 anos, rosto sério mas gentil, e falava baixo. Conversaram com Júlia a sós por quase 1 hora. Eu fiquei na varanda andando de um lado para o outro, fumando cigarro atrás de cigarro, coisa que eu não fazia anos. Quando terminaram, Adriana veio até mim. Ela contou tudo, com detalhes. Mariana acredita nela. Vamos abrir uma denúncia formal contra o padrasto. Medida protetiva já está sendo solicitada, mas tem um problema. Meu corpo inteiro ficou tenso. Qual? A mãe dela. Quando a gente notificar o conselho oficialmente, eles vão ter que entrar em contato com a família. E se a mãe exigir a menina de volta? Isso não vai acontecer, respondi, a voz saindo mais dura do que eu pretendia. Adriana me olhou nos olhos. Fernão, legalmente, a mãe tem prioridade, mesmo que ela tenha falhado, a não ser que a gente prove que ela também é uma ameaça. E a gente prova. Como? Negligência, omissão. Ela viu o que estava acontecendo e não fez nada. Isso é crime. Adriana assentiu devagar. Pode ser, mas vai levar tempo. E enquanto isso, você vai ter que segurar a onda. Eu seguro. Ela sorriu de leve. Você mudou, primo. Como assim? Você tá vivo de novo. Não soube o que responder. Naquela noite, depois que Adriana e Mariana foram embora, sentei com Júlia na varanda. O céu estava cheio de estrelas. O ar, fresco e cheirando a terra molhada de um chuvisco rápido. Fernão, ela disse baixinho. Oi? Por que você está fazendo isso? Fiquei em silêncio. A pergunta era simples, mas a resposta não. Sabe, Júlia, eu perdi minha esposa faz 4 anos. Câncer. Foi rápido, tão rápido que eu nem consegui me despedir direito. Ela me olhou quieta. Depois disso, eu meio que desisti. Continuei trabalhando, cuidando das fazendas, mas por dentro eu estava vazio. Só existindo, não vivendo. Respirei fundo. Aí ontem, quando eu te vi naquele poço, algo acordou em mim. Eu não sei explicar, mas eu senti que eu precisava fazer alguma coisa, que ainda tinha alguma coisa boa que eu podia fazer no mundo. Ela limpou uma lágrima que escorreu. Você me salvou, sussurrou. E você me salvou de volta, respondi. Então acho que a gente tá quites. Ela sorriu. Foi um sorriso pequeno, tímido, mas era um sorriso. E naquele momento, pela primeira vez em 4 anos, eu senti que a minha casa não estava mais vazia. Fim do capítulo 4. Fernando está comprometido, mas a batalha está apenas começando. A mãe de Júlia está prestes a entrar em cena e ela não virá sozinha. Continue capítulo 5, quando o inferno bate à porta. Os próximos dias foram estranhos de um jeito bom. Júlia começou a se soltar aos poucos. Ainda era tímida, ainda se assustava com barulhos altos, ainda tinha pesadelos que a acordavam no meio da noite. Mas também sorria mais, ajudava na cozinha, brincava com os cachorros da fazenda. Até pediu para ir comigo ver o gado. Eu comprei roupas para ela, calças, blusas, tênis, até um vestido azul que ela escolheu e ficou olhando no espelho por um tempão, como se não se reconhecesse. Tá bonita, falei, encostado na porta do quarto. Ela ficou vermelha e sorriu. Pela primeira vez em anos, a casa tinha vida.
Tinha som de passos pequenos no corredor, tinha risada na sala, tinha cheiro de bolo de chocolate que a gente fez junto, mesmo eu não sabendo cozinhar direito. Mas no fundo, eu sabia que aquela paz não ia durar. E não durou. Foi numa tarde de terça-feira. Eu estava na varanda consertando a cerca de madeira quando vi o carro subindo a estrada de terra. Um sedã branco, sujo de poeira, dirigindo rápido demais. Meu estômago revirou. Júlia estava dentro de casa desenhando na mesa da cozinha. Entrei rápido e parei na frente dela. Júlia, vai pro quarto e fica lá. Não sai até eu te chamar. Ela olhou para mim, os olhos arregalados. É ela? A voz saiu trêmula. Eu não sei, mas vai. Agora. Ela obedeceu. Correu pro quarto e fechou a porta. Voltei para a varanda. O carro parou em frente à casa num freio brusco. 2 pessoas desceram, uma mulher e um homem. A mulher era magra, cabelo preso num rabo de cavalo desalinhado, rosto cansado, olheiras fundas. Devia ter uns 30 e poucos anos, mas parecia mais velha. Usava uma blusa desbotada e calça jeans rasgada no joelho. O homem era maior, barrigudo, camisa aberta no peito, corrente grossa no pescoço. Os olhos vermelhos. O hálito devia feder a cachaça mesmo de longe. Eles subiram os degraus da varanda. Eu me posicionei na frente da porta. Onde está minha filha? A mulher perguntou, a voz fina, mas agressiva. Você deve ser a mãe da Júlia, respondi, mantendo a voz firme. Sou, e quero ela de volta. Agora. O homem deu um passo à frente. Ele era mais alto que eu, mas estava cambaleando, bêbado. Você ouviu o que ela falou? Devolve a menina? Ele rosnou. Ela não vai voltar com vocês. Respondi, cruzando os braços. Quem é você para decidir isso? A mulher gritou, o tom subindo. Eu sou a mãe dela. Ela é minha. Você é a mãe que deixou esse aí. Apontei para o homem. Botar a mão nela. Você é a mãe que virou as costas quando ela te pediu ajuda. O rosto dela ficou vermelho. Isso é mentira. Ela sempre foi dramática, inventando história para chamar atenção. Mentira? Minha voz saiu mais alta do que eu queria. Ela fugiu de casa, andou quilômetros sozinha, caiu num poço e quase morreu. Você acha que uma criança faz isso por drama? Ela é problemática, sempre foi. A mulher berrou, os olhos cheios de lágrimas de raiva. Mas ela é minha filha e você não tem direito de ficar com ela. O homem deu outro passo à frente, os punhos fechados. Sai da frente, velho, ou eu te tiro. Não me movi. Tenta. Ele avançou, mas antes que qualquer coisa acontecesse, ouvi o barulho de um carro chegando. Outro. E logo depois, mais um. 3 viaturas pararam atrás do sedã branco. Policiais desceram, e no meio deles, Adriana e Mariana, a assistente social. Graças a Deus. Adriana veio até a varanda, mostrando um documento. Senhor Genilson dos Santos e senhora Cleide Maria dos Santos? Ela perguntou formal. O homem travou, a mulher também. Quem é você? Cleide perguntou desconfiada. Assistente social. E este documento é uma medida protetiva em favor da menor Júlia Maria dos Santos. Vocês estão proibidos de se aproximar dela até nova ordem judicial. O rosto de Cleide desmoronou. Vocês não podem fazer isso. Podemos, e estamos fazendo, Mariana respondeu, firme. A menor relatou abuso, negligência e tentativa de violência sexual. Isso está sendo investigado, e enquanto isso, ela fica sob custódia protetiva. Genilson deu um passo para trás, o rosto pálido. Eu não fiz nada. A menina está inventando. Então o senhor não vai se importar de prestar depoimento, certo? Um dos policiais disse, já segurando a algema. Eu não vou para a delegacia, ele gritou, mas a voz saía trêmula. Vai sim, o policial respondeu. E se resistir, vai algemado. Cleide começou a chorar, mas não era choro de tristeza, era raiva, puro ódio. Isso é culpa dela. Ela destruiu minha família, ela gritou apontando para casa. Júlia, sai daí. Meu sangue ferveu, meu sangue.
Sai daqui, agora, falei, a voz baixa, mas carregada de fúria. Ela é minha filha. Você deixou de ser mãe dela no dia que não a protegeu. Cleide me olhou com ódio puro, mas os policiais já estavam conduzindo ela e Genilson de volta para o carro. Eles foram embora aos gritos. Cleide ainda berrava o nome de Júlia pela janela do carro, até sumirem na curva da estrada. Quando o silêncio voltou, minhas pernas quase cederam. Adriana segurou meu braço. Você tá bem? Tô. Menti. Ela sorriu de leve. Você se saiu bem, não reagiu, não bateu, não xingou. Isso vai contar a favor. E agora? Agora a gente cuida do processo. Mas, Fernão, isso não acabou. Eles vão tentar reverter. Vão dizer que você sequestrou a menina. Vão inventar histórias. Vai ser uma batalha. Eu sei. Mariana se aproximou. Mas você tem uma vantagem. Qual? A Júlia. Ela confia em você. E isso vale mais que qualquer argumento jurídico. Entrei na casa devagar, o coração ainda acelerado. Fui até o quarto de Júlia e bati na porta. Júlia, sou eu. Pode abrir. A porta se abriu aos poucos. Ela estava encolhida no canto da cama, abraçando um travesseiro, o rosto molhado de lágrimas. Eles foram embora? Perguntou, a voz fina. Foram. E não vão voltar. Ela estava gritando meu nome. Eu sei, mas agora você está protegida. Tem um papel assinado por um juiz dizendo que eles não podem chegar perto de você. Ela soluçou. Eu ouvi ela dizer que eu destruí a família dela. Sentei na beirada da cama e segurei o rosto dela entre as mãos. Júlia, me escuta bem. Você não destruiu nada. Você é a vítima. Você não fez nada de errado. Nada. Entendeu? Ela balançou a cabeça, mas o choro continuava. Puxei ela para um abraço. Ela se jogou no meu peito e chorou. Chorou muito. E eu deixei, porque era isso que ela precisava. Depois de um tempo, ela se acalmou. Ainda fungando, ela olhou para mim. Fernão, você não vai me mandar embora, né? Meu peito apertou tanto que doeu. Nunca. Enquanto eu tiver um teto, você tem também. Eu prometo. Ela me abraçou de novo. E pela primeira vez desde que Clarice morreu, eu senti que não estava mais sozinho no mundo. Tinha alguém que precisava de mim e eu precisava dela também. Fim do capítulo 5. A ameaça foi afastada, mas a batalha legal está apenas começando e Fernando vai precisar de toda a sua força para não deixar que tirem Júlia dele. Continue. Capítulo 6. Quando duas solidões se curam. Os meses que se seguiram foram uma montanha-russa. Audiências, papelada, depoimentos, visitas surpresa do conselho tutelar, psicólogos avaliando Júlia, psicólogos avaliando a mim, investigadores vasculhando minha vida inteira, minha conta bancária, meu histórico, minhas intenções. Teve dia que pensei em desistir, não por não querer Júlia, mas porque o peso de tudo aquilo era esmagador. Cada audiência era uma nova batalha. Cleide contratou um advogado, provavelmente com dinheiro que Genilson arrumou de algum jeito, e tentou reverter a medida protetiva. Alegou que eu tinha sequestrado a filha dela, que eu era um estranho perigoso, que ela estava arrependida e queria a menina de volta. Mas Júlia não queria voltar. E toda vez que o juiz perguntava para ela, toda vez que os assistentes sociais conversavam com ela, a resposta era a mesma. Eu quero ficar com o Fernão. Isso foi o que me manteve de pé. Enquanto isso, a vida na fazenda mudou. Júlia começou a estudar de novo. Adriana me ajudou a matriculá-la numa escola próxima. No começo ela tinha medo. Medo de não acompanhar. Medo das outras crianças. Medo de ser julgada. Mas aos poucos ela foi se adaptando. Voltava para casa contando histórias da aula, dos colegas, da professora que ela adorava. Trazia desenhos, trazia lição de casa que a gente fazia junto na mesa da cozinha, enquanto eu fingia entender matemática de 5º ano. E eu fui aprendendo a ser algo que nunca tinha sido. Pai, não era perfeito. Longe disso.
Teve vez que errei feio. Deixei ela comer doce demais e ficou doente. Esqueci de assinar uma autorização da escola. Gritei sem querer quando ela quebrou uma xícara que era da Clarice, mas ela sempre me perdoava e eu sempre tentava fazer melhor no dia seguinte. Uma noite, uns 4 meses depois daquele dia no poço, eu estava na varanda tomando café quando Júlia apareceu com um caderno na mão. Ela se sentou ao meu lado, balançando as pernas, séria. Fernão, posso te perguntar uma coisa? Claro. Ela ficou quieta por um tempo, olhando para o céu cheio de estrelas. Você sente falta da sua esposa? A pergunta me pegou de surpresa. Engoli seco. Sinto. Todo dia. Como ela era? Sorri sem querer. Ela era incrível, forte, teimosa. Ria alto demais. Cantava no chuveiro. Fazia o melhor bolo de cenoura do mundo. E cuidava de tudo, da casa, de mim, dos funcionários. Até do cachorro que não era dela. Júlia sorriu de leve. Ela parece legal. Era. Você acha que ela ia gostar de mim? Meu peito apertou. Júlia, tenho certeza que ela adoraria você. E sabe por quê? Porque ela sempre dizia que a gente tinha que cuidar de quem precisa, que a vida não é só trabalhar e juntar dinheiro. Ela dizia que a gente está aqui para fazer diferença. Júlia olhou para mim com aqueles olhos grandes. Então, você acha que ela ia gostar de eu estar aqui? Segurei a mão dela. Eu acho que ela mandou você para mim. Júlia sorriu, e dessa vez foi um sorriso grande, verdadeiro. Eu gosto de estar aqui, ela disse baixinho. Eu nunca tive uma casa de verdade, mas aqui parece um lar. Não consegui responder. Só abracei ela, mas a luta ainda não tinha acabado. 2 meses depois, veio a audiência final. A que ia decidir a guarda definitiva. Adriana me preparou. Revisamos tudo. Relatórios, pareceres, testemunhas. Até alguns vizinhos e funcionários da fazenda foram prestar depoimento a meu favor. E Júlia também. Ela subiu naquela cadeira alta, pequenininha, o rosto sério, e respondeu todas as perguntas do juiz com uma coragem que me fez querer chorar ali mesmo. Júlia, você entende que sua mãe está aqui e quer te levar de volta? O juiz perguntou gentil. Entendo. E você quer voltar para a casa da sua mãe? Júlia olhou para Cleide, que estava sentada do outro lado da sala, chorando. Não. Por quê? Porque lá não é seguro. E por quê? Porque o Fernão cuida de mim de verdade. O juiz fez uma pausa. O que você sente pelo Sr. Fernando? Júlia olhou para mim, e o que ela disse em seguida me destruiu por dentro. Eu acho que ele é o pai que eu nunca tive. Fechei os olhos. As lágrimas vieram. Não teve como segurar. A sentença saiu 3 semanas depois. Guarda provisória concedida a Fernando Mendes, com possibilidade de adoção futura, caso ambas as partes concordem. Medida protetiva mantida. Cleide perdeu o poder familiar temporariamente. Genilson foi condenado a cumprir pena por tentativa de abuso e agressão. Quando Adriana me ligou com a notícia, eu desabei. Sentei no chão da sala e chorei como um menino. De alívio, de gratidão, de medo ainda, mas também de felicidade. Júlia veio correndo. O que foi? Tá tudo bem? Levantei, limpei o rosto e segurei ela pelos ombros. Você vai ficar. Oficialmente, você vai ficar comigo. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Para sempre? Para sempre. Ela se jogou nos meus braços e nós dois ficamos ali, abraçados, chorando juntos. Naquela noite, sentamos na varanda de novo, ela com um copo de suco, eu com café. O silêncio era bom. Não era mais o silêncio da solidão, era o silêncio da paz. Fernão? Ela disse, quebrando o silêncio. Obrigada. Por quê? Por me salvar. Balancei a cabeça. Júlia, eu já te disse. Você também me salvou. Ela me olhou, confusa. Como?
porque eu estava afundando num buraco muito mais fundo que aquele poço. Um buraco de tristeza, de solidão, de vazio. E você me deu um motivo para subir de novo. Ela sorriu. Então a gente se salvou junto? Acho que sim. E era verdade. Eu achei que tinha descido naquele poço para tirar uma criança da morte. Mas a verdade era outra. Eu é que estava preso lá dentro fazia anos. Preso dentro de um buraco chamado solidão, chamado luto, chamado desistência. E foi o grito dela que me tirou de lá. Epílogo. Hoje, 3 anos depois, eu olho para trás e mal reconheço o homem que eu era. Júlia tem 13 anos. Está no 8º ano. Adora ciências. Quer ser veterinária. Já me ajuda a cuidar dos animais da fazenda. E tem amigos de verdade. Ri alto, brinca, sonha. A casa não é mais silenciosa. Tem música, tem vida, tem bagunça, tem briga por causa de lição de casa, tem risada vendo filme na sala, tem cheiro de pipoca queimada, tem discussão sobre qual sabor de pizza pedir. E tem amor, muito amor. Eu não sou o fazendeiro milionário sozinho mais. Eu sou o Fernão, pai da Júlia. E isso vale mais que qualquer terra, qualquer gado, qualquer fortuna. Porque aprendi uma coisa nesses anos todos. Dinheiro pode encher uma casa, mas só o amor enche uma vida. E o grito que saiu daquele poço não salvou só uma menina. Salvou 2 corações partidos e os colou de novo, juntos,